que aconteceu de bom na vida de vocês desde que vocês começaram a aplicar a fórmula? Então, eu queria que vocês começassem assim mesmo. Dá um minutinho para vocês escreverem. Pode ser várias coisas, tá? Pode ser mais de uma coisa, ou pode ser só uma coisa também. Muito tempo que eu acompanho pessoas que foram do 0 para 6, mas principalmente o que eu tenho, assim, legitimidade de campo de batalha mesmo, assim, num ombro a ombro, num a um, é acompanhar pessoas que foram do 6 para o 7. Eu acompanhei centenas deles. Centenas não, eu pelo menos 70 pessoas que eu consigo me lembrar por nome que foram do 6 para o 7. E alguns de vocês estão aqui porque vocês tiveram muito sucesso, vocês tiveram muito resultado, vocês mandaram um depoimento muito massa. E eu vou falar para vocês que nessa jornada de acompanhar pessoas que iam para o próximo nível, e o próximo nível pode ser medido, para algumas pessoas são 7 dígitos, para algumas pessoas são mais que isso, mas enfim, é uma maneira de medir. Não é incomum que uma pessoa, quando chega nisso, do 6 para o 7, ela esquece de focar em tudo de bom que ela tem. Por quê? Para você chegar até aqui, vocês tiveram que ralar pra caramba. Literalmente ralar pra caramba. Vencedores, vocês são vencedores, as chances são que vocês são grandes competidores, quer vocês admitem ou não, a pontinha de vocês competem com alguma coisa. Alguns de vocês são grandes competidores com vocês mesmos. E nesse processo de um grande competidor, uma das características normais que eu encontro, que eu falo com eles, é que eles nunca estão satisfeitos. E é um caminho muito difícil de trilhar, principalmente quando chegarem no 7, talvez o 8, e alguns de vocês que aspiram um 9. É muito difícil de trilhar isso, um não satisfeito. Eu lembro que eu estou respondendo quase todo dia muitas perguntas do Instagram, não respondo todas. Eu estava respondendo todas, mas o Instagram tem crescido muito. Aí uma assessora de um político falou assim: Érico, como é que eu faço marketing para a política? Aí, na pressa de eu falar para ela, eu respondo mesmo o que eu acho que ela deve fazer. Eu falei assim: não, dá uma olhada no que o Dória está fazendo, ele tem bastante tração nas redes sociais, dá uma olhada, porque aparentemente está funcionando. Aí ela virou para mim e falou assim: Érico, mas ele não tem um site para blindar das notícias negativas. Aí eu parei para pensar: nossa, que louco, né? Ela estava focando exatamente, e sinceramente eu não sei se ele tem um site, não sei, mas sinceramente de tudo que o cara estava fazendo, benchmark ou não, independente dos ideais políticos de vocês ou não, né, eu estou analisando do ponto de vista de marketing, ela focou só no que ele não tinha, e vocês vão estar constantemente focando no que vocês não têm, constantemente focando no que vocês não têm, vai ser parte do jogo. E vocês conseguirem equilibrar essa fome de vencer, essa fome de crescer, essa fome de impactar, e não perder a fome de um lado, e ter a ambição do outro, é o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas nesse jogo. Não, eu vou começar pelo Hot Seat. Vamos lá, Rodrigo Bicudo, pega o microfone, chega aí. A gente vai fazer 10. Meu feeling, eu acho que a gente vai resolver isso no Hot Seat de qualquer jeito, tá? Se eu achar que eu tenho Hot Seat, eu vou lá e risco a coisa. Se não tiver claro para vocês me avisam. Não, você não pode sentar não, Rodrigo. Foi mal. Essa cadeira aqui, você tem que fazer 8 em 7 para sentar nela. Tranquilo. Vocês nunca viram falar do Game of Thrones, cara? Pô. Esse aqui tem um Iron Throne, tem o trono do Érico. Só assisto Discovery Kids, cara. Show com de um filho bola, de 2 show anos de e bola. meio. A gente vai marcar 10... Eu acho que a gente vai fazer 10 minutos, tá? Vai fazer 10 minutos para cada um. Rodrigo, mais sucinto possível para o seu desafio, mais chance da galera te contribuir, tá bom? Eu não quero atrapalhar ninguém, não. Bom, gente, rapidinho. Meu produto está aberto, meu carrinho está aberto. É uma pergunta bem direta, assim. Uma bem prática. Fala bem perto do microfone. Uma bem prática, assim, ó. Eu pensei em fechar o carrinho a princípio segunda-feira, porque domingo foi agora emenda de feriado, amanhã. Pensei, quase ninguém vai abrir e-mail. Pensei em fechar segunda ou fechar terça. Então, essa é a primeira pergunta pontual. Qual a sua sugestão? Eu fecho segunda ou fecho terça? Por conta desse feriado agora especificamente, entendeu? Eu já estou bem, o resultado já foi ótimo, mas eu quero, claro, ter um resultado melhor que eu puder. Então, sua opinião, se fosse o seu produto de corrida, você fecharia o carrinho segunda ou terça?
Você tem que fazer no hot seat, você tem que pensar para as pessoas. Ah, não. É bom você falar quando é que você abriu o carrinho, né? Segunda, agora. Quando foi segunda? Dia 4. Dia 4. E você quer pensar se você fecha segunda ou você fecha terça? O que vocês acham? 8 dias ou 9 dias. Por causa do feriado, né? Eu fecharia... Karina, eu vou precisar você passar o microfone para a galera, porque não vai... Qual foi a promessa? Não. Melhor Karina. A promessa é o que eu falei, você vai conseguir correr a distância que você quiser. Não, a promessa de... Normalmente eles fazem uma promessa, tipo, vou fechar as inscrições... Não falei. Eu falei que são poucas vagas, aquela Não fez escassez, escassez tal. Mas não deu a data que vai fechar. Por isso que eu posso fechar segunda, terça, quarta. Eu vou fazer uma sugestão do que eu faria baseado no que eu já venho fazendo. Eu daria um aviso, em algum momento eu daria um aviso de quando eu pretendo fechar, independente de ser segunda ou terça, mas imagina então na segunda... Não, isso a gente vai fazer, mas eu quero saber se eu fecho segunda legal. ou terça. E aí eu fecharia, por exemplo, na segunda-feira, se você conseguir dar o aviso no domingo. Eu particularmente acho que pode ser melhor fazer o aviso na segunda, fechar na terça, porque domingo as pessoas ainda estão envolvidas com feriado, então segunda as pessoas voltaram à rotina. O aviso na segunda, fechar na terça. E aí eu agendaria uma espécie de aula inaugural. E nessa aula inaugural, é uma coisa que eu venho fazendo, uma semana depois, eu convido as pessoas que estão na minha lista, dizendo, olha, você não entrou, mas eu vou liberar que você assista como um VIP e tal, participa da minha primeira aula. E eu faço uma primeira aula mesmo ao vivo. Nessa aula, eu digo, olha... É que meu produto é entregue diferente, já está pronto, né? Só um pouquinho. A primeira regra, isso aí que vocês vão... É uma espécie de coisa. Primeira regra do feedback. Se cada vez que uma pessoa te der uma sugestão, você interromper ela, as pessoas vão parar de te dar sugestão, porque eles falam, ele já sabe. Então, assim, não quer dizer que você precisa concordar com ela, né? Mas só ouve, por enquanto, absorve. Tá, até porque eu não conheço mesmo do seu produto, eu estou compartilhando o que eu tenho feito e tem funcionado. Assim, o meu é entregue com aulas gravadas, eu não entrego ao vivo, mas eu crio uma aula ao vivo que eu chamo de inaugural. Aí, nessa aula, e eu procuro ser muito íntegra, eu busco um motivo, e normalmente o motivo é pessoas que não pagaram o boleto. Aí eu digo, olha, X pessoas não pagaram o boleto, então eu vou abrir hoje X vagas. Se você que está assistindo não se inscreveu, você clica no botão aqui, aí eu deixo um botão disponível. E nessa aula eu já começo a entregar coisas de verdade, eu começo a fazer muito questionamento para a turma, trato a turma assim, com o carinho que eu trato normalmente durante o curso, então eu acho que isso atrai as pessoas. Show de bola. Algumas coisas. Primeiro, que você devia ter marcado a data de fechar e falar para a lista. E aí o que você pode fazer é adiantar a data de fechamento. Isso é bom, porque dá ainda mais escassez. Então, se você tinha problema com feriado, ou fechasse na quarta, ou fechasse na sexta. Para mim, quanto mais tempo aberto, pior para a lista. A sua lista não deve mais estar suportando receber e-mail. Sua taxa de e-mail provavelmente está caindo, não porque está em feriado, mas é porque você mandou muito e-mail durante a semana. E por que isso? Porque você tem que olhar para os próximos lançamentos. Se você vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, os próximos lançamentos vão ser só os próximos lançamentos. Você não vai ser o cara que cumpre a data que você falou, entendeu? Você é o cara que abre e deixa aberto. Então, se você marcou para sexta e fechou sexta, beleza, na próxima semana eles sabem que vão ser 5 dias e você ainda vai poder usar o argumento de, olha, eu falei que ia fechar em 7 dias no último lançamento e fechei em 5. Eu falei que ia fechar em 5 e fechei em 3. Então, eu acho que você não tem que adiar, especialmente porque você está satisfeito com o resultado. Tá? Então, acho que você não tem que adiar fechamento de carrinho, não. Acho que tem que fechar. Uma das armas mais fortes que você tem no lançamento é escassez. Tá? Então não adia, não. Fecha logo. E eu diria para fechar já. Eu diria para fechar ontem, se você me perguntasse ontem. Mas agora, se está em dúvida entre segunda e terça, eu diria para domingo, para não passar de 7 dias. Eu também fecharia no domingo, eu ia falar, estava com a ideia aqui, fechar no domingo, aumentar a escassez e daqui a uma semana você fazer a surpresa de gerar aquela reabertura para quem perdeu no feriadão, entendeu? Eu acho que vai aumentar a tua conversão aí. Aproveitar o feriado como forma de escassez para quem perdeu o teu lançamento. Érico? Alô, oi. Eu também fecharia no domingo, até para tu ter uma métrica depois. Tipo, fiz tantas vendas em 7 dias, né? E quando você for relançar, poder superar essa marca ou não. Então, acho que seria uma boa você fechar no domingo para ter essa métrica, para ter esse número, para poder trabalhar esse número depois.
Qual é o ticket do seu curso? 397. 397. Quantos módulos tem, mais ou menos? 42 módulos. 42 módulos. Se você fechasse o carrinho amanhã, domingo, né? E alguém não tivesse comprado por qualquer outro motivo que não fosse o feriado. A pessoa não comprou porque não foi por causa do feriado. Existem alguns módulos do lado de dentro desse curso que não sejam... Eles são módulos que um depende do outro ou não? Existe algum que você... Não, tem turmas, né, específicas de acordo com o nível de condicionamento físico do cara. Assim. Entendi. Eu quero chegar aonde? De repente, você poderia fazer um downsell, sabe? Você pode oferecer, não sei, dá para fazer downsell no estilo semente, de alguma coisa que você ainda não tem. Ou dá para fazer downsell, já vejo muito isso acontecer, de módulos separados de dentro do seu curso. E aí você venderia, por exemplo, a 197, já que seu produto é 397. E, além de algumas coisas que você falaria, no estilo caixa automático, 4 dias, faria um relâmpago mesmo, de terça a sexta que vem. E aí, fazendo esse downsell, você prometeria para a pessoa, olha, no futuro, qual é o nome do seu curso? Programa Corrida para Iniciantes. No futuro, quando você quiser comprar, se você quiser comprar o programa Corrida para Iniciante, eu abato esse valor aqui que você vai pagar do relâmpago, dessa abertura aqui, e é isso. Entendeu? Entendeu mais ou menos? Válido. Olha que interessante. Você não só teve uma ideia de como fechar carrinho, você teve algumas ideias que você pode considerar com aulas inaugurais e tal. Eu acho que é o seguinte, e vocês têm que entender que não tem jeito certo de fazer isso. O princípio é esse, você abre e você fecha. Basicamente, escassez. Tem vários jeitos de fazer, com isso e com aquilo. Mas o princípio que rege e que eu acho é o seguinte, pensa nos maiores resultados do mercado. Como é que eles fazem? Eles fecham menos tempo. Assim, uma coisa eu posso te falar, quanto mais, isso eu sei, porque eu já fechei carrinho desde 16 horas até 7 dias, até 14 dias, algumas pessoas nem sabem, mas assim, eu já testei de tudo. Quanto mais tempo o seu carrinho fica aberto, mais você vai faturar naquele instante. 7 dias fatura mais que 5. Batata. 5 dias fatura mais que 48 horas. Ponto. Eu tenho muito lançamento para ver. 48 horas fatura mais que 16 horas. Ponto. Naquele instante de tempo, se o carrinho fica mais aberto, você vai tender a faturar mais. Por exemplo, 5 dias fatura 30% a mais do que 2 dias. 2 dias fatura mais. Eu não tenho tantos pontos para 2 dias versus um dia, que eu fiz poucas vezes um dia. Mas fatura mais também. Então, se você precisa de faturamento, no curto prazo, você vai fechar mais tarde. Se você precisa de faturamento, aí você vai pegar, depois que você fechou, você vai arrumar um módulo daquele negócio, fazer um lançamento, um downsell daquilo. Se você precisa de faturamento, você tem trocentos jeitos de fazer, aí você faz uma aula inaugural, para quem não fez, se você precisa disso. No longo prazo, isso demonstra, e eu acho que é uma alucinação, isso demonstra que você está mais desesperado por eles do que eles por você. Na minha filosofia, eu sou o cara que no longo prazo eu quero clientes correndo atrás de mim e não correr atrás de clientes. Então, no meu caso, quando eu fecho antes, porque os meus clientes vocês são espertinhos pra caramba, vocês aprendem as coisas. Faz isso. Você está em qual lançamento? É o segundo interno. Segundo interno, tá, segura um pouquinho. Quando você começar a fazer 90, como o nosso amigo ali, 40 como nosso amigo, ou 9 do mesmo produto, a galera vai começar a entender o que você faz. Então, o que eu faço? Né? O que eu faço? Eu aplico choques na galera, igual o cara da academia, você tem que chocar o músculo do cara. Então, eu sei que 5 dias... Segura, beleza. Saquei. Show. É sempre importante. Eu sei que 5 dias fatura mais do que 2. Só que se eu tender a sempre lançar em 5 dias, o que minha audiência vai fazer? Ela vai aprender que é 5 dias. E ela vai parar de comprar no primeiro dia para comprar no último. E comprar no último dia, às vezes acontece, sei lá, o presidente resolve renunciar no meu último dia, eu perdi faturamento. Então, eu gosto de entrar no lançamento forte. Eu gosto do primeiro dia ser forte. Então, o que eu faço? Eu aplico choques nela. Às vezes, eu fecho. O meu último eu fechei em 16 horas. O anterior eu fechei em 5 dias. O anterior a esse anterior eu fechei em 48 horas.
E eu procuro fazer isso para, de alguma forma, tirar a possibilidade muito grande de adivinhação do negócio, porque eu estou pensando 1, 2 ou 3 lançamentos à frente. E isso tem funcionado muito para mim, porque se eu quiser fazer muito dinheiro agora, eu vou abrir 7 dias. Só que aí o estresse de marca é muito grande, como o Peixe falou. Você tem que estar, essa porra não ia lotar, o que ele está me falando isso até agora? Quando ele fala que vai lotar, não lota. Agora, nesse próximo lançamento, eu vou começar falando, o último, eu com integridade, abri por 16 horas. No período de empilhamento de pressão, ou de tsunami, alguma coisa, eu vou falar, e é íntegro isso. E por isso que a gente aplica choques nas pessoas. Então, assim, você quer fazer mais dinheiro? Terça-feira vai fazer mais dinheiro que na segunda, literalmente. Mas pensa no longo prazo, que tipo de posicionamento você quer no mercado. Se é o posicionamento do que é, mas na verdade não é, porque as pessoas falam em si, principalmente agora que elas têm a habilidade de falar com as mídias sociais, elas tendem a falar mais. E é o que aconteceu no Proleilões, muito no Proleilões. Depois de 52, o mercado inteiro já sabia qual era, entendeu? Peraí que fechou, peraí que amanhã eu recebo outro e-mail. E ele tende a decair por causa disso, porque é o efeito antibiótico. Então, a aplicação de choques é importante. Principalmente se é o mesmo produto. Faz sentido? Então, sim, não tem uma resposta certa. Faz sentido? Dá tempo de mais uma? Não? Na verdade, não. Então, tá bom, Na fechou. verdade, Obrigado, não. obrigado, gente. Valeu mesmo. Show de bola. Obrigado. Vamos lá, Diogo. Diogo Rosendo. Show de bola, vamos lá. Não sei que horas são, né? Deve ser bom dia, né? Bom dia. Deve ser boa tarde, bom dia. Bom, desde janeiro para cá, eu tenho feito, junto com minha noiva e sócia, né, lançamentos semanais e mensais. Então, dia 31 de agosto, final do último dia, né, do mês passado, a gente já tinha investido no Facebook 165 mil e investido no Facebook 165 mil e vendido 890 mil. Então, a gente tem uma média de faturamento de 6 dígitos mensais. Eu estou com um dilema agora, que é o seguinte: quando eu comecei esse projeto, foi para Caixa. Agora, já de um tempinho para cá, eu estou continuando esse projeto para teste. Eu acredito... Qual que é a diferença de Caixa para teste? Quando eu comecei para Caixa, eu estava precisando de dinheiro. Você está precisando de dinheiro. Caixa em relação a dinheiro. Eu juro que eu pensei que era para o banco, cara. Não, meu Deus. Foi mal. Beleza. Meu tempo de banco, foi mal. Beleza. Eu acredito que... Você estava querendo grana, tá ótimo, show. E agora? E agora a gente tem gastado muito menos do que a gente tem ganhado e eu estou utilizando muitos testes para poder aprender mais e mais sobre meu público, sobre o lançamento e tal. Vai tudo indo muito bem. Normal. Continua indo muito bem em termos de resultado. E tem tudo a ver com a pergunta que eu falei sobre lá o Proleilões, só que eu estou participando de uma mentoria agora lá com o Vitor Damasio, então o pessoal está me conhecendo. Quando eu falo desses resultados, as pessoas perguntam, poxa, mas aí, fala aí, quem é que está gerando tráfego para você lá? Igual o amigo lá perguntou, né? O Google AdWords é show de bola, né, cara? Eu falei, nem sei, cara, só estou focado em Facebook Ads e quem faz o tráfego sou eu, tranquilo, todo dia eu vou lá, faço tráfego e tal. E muita gente tem me perguntado como é que eu faço isso. E vou palestrar no evento do Super Coach, do Bruno Giuliani, que vai ter lá em Niterói. A minha dúvida seguinte é, o que eu faço, cara? O que você faria, por exemplo? Eu continuo automatizo esses lançamentos semanais, mensais. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acredito muito um dos livros que mudaram a minha vida foi aquele livro Mensageiro Milionário, do Brandon. E a minha história com o vestibular do Enem, com o concurso público, eu sou meu avatar transformado, foi 2009, 2010. Mais ou menos 2011 ali. Hoje, a minha história é diferente. Existem pessoas que precisam da minha ajuda, eu tenho certeza disso. E lá no evento, depois da palestra, eu vou ter que ter um produto pronto. Já estou gravando algumas coisas sobre tráfego. A parada é o seguinte, cara. O que eu faço? Eu toco os dois, eu fecho o Diogo Rosendo, Enem, concurso público, começo um negócio, de novo, do zero, mudo de nicho.
Meu Deus, é bem filosófico, né? Eu acho que essa é mais para mim, então. Eu dar uma perspectiva. Depende do que você quer. Porque é o seguinte, eu acredito que, e acredito e sou capaz de ver que é muito mais fácil você criar uma empresa e fazer dinheiro no nicho que você está do que no outro nicho. Muito mais. Porque no nicho que você está, você não nada com nenhuma... você é um cara muito bom no nicho que tem muita atração. É muito mais fácil. Eu falo isso, Mário Vergara, nicho de inglês. Muito mais. Cresce numa velocidade hiperbolicamente mais rápido que o empreendedorismo digital. E agora que está meio que num caminho sem volta? Segura aí. Então, a grande pergunta que você tem que fazer é por que você está querendo trocar? Semana passada, lá no meetup com o Goff, você comentou sobre uma das formas de criação de conteúdo, que é simplesmente documentar. Por exemplo, a minha vida hoje é empreendedorismo, a minha vida hoje é geração de tráfego. Mas é muito mais fácil você fazer dinheiro onde você está. É muito mais fácil. Onde estão os maiores ganhos? Será que as maiores empresas estão em empreendedorismo digital? Nem ínfimo. Empíricos fatura 200, 10 ou 30x do que eu faturo. O Mário está no crescimento, uma exponencial muito maior que eu estou. Concurso público, meu Deus, a Virgem Maria. Eu não sei nem como é que eu vou... A atração de mercado é muito maior, a concorrência é muito menor. Agora, a grande pergunta é, se você quer fazer isso por paixão, aí você tem que seguir seu coração. Aí tem vários coaches aí que vão te seguir, falar, vai fazer isso por paixão. Mas definitivamente, dinheiro é uma ilusão. Você vai entrar no mercado muito mais difícil. Então, eu não queria entrar nesse mercado por dinheiro, não. Então, você segue sua paixão. Aí não é uma escolha racional, é uma escolha emocional. E será que eu posso deixar o meu... Não existe automatizar, né? Não existe... a gente tem o perpétuo, assim como outras coisas, isso é uma visão, é uma alucinação, pelo que eu vi da minha vida. Esse automatizar não existe. Quem roda perpétuo de verdade sabe que é uma luta diária. Alguém roda perpétuo aqui? Diária. Inclusive, é uma luta diária, é aquela luta diária que é diária todo dia. De verdade. Porque o perpétuo está indo, automatizando, e eu rodo perpétuo, rodei perpétuo, de repente cai. E caiu porque alguma coisa deu zica ali, ou modificou, e você não sabe o quê. E aí o processo para você redescobrir, fazer aquele funil converter de novo, é brutal de teste. Inclusive, ele é muito mais trabalhoso em termos de brutal, em horas trabalhadas, e eu não sei se é você que vai fazer isso, mas é muito mais trabalhoso. Inclusive, qualquer processo de tráfego é muito trabalhoso. Assim, o perpétuo hands-free, ele tende a ser muito, resquício dele, ou se achou uma coisa muito louca que eu não vi, mas no emagrecimento, contato, é brutal. Você tem que estar lutando uma luta diária. Todos os que eu consegui. Não existiu uma pessoa que... A não ser que você vai ganhar, sei lá, 10, 20 mil, vai deixar aí tá beleza. Mas num nível semi-profissional ou profissional é brutal. É uma luta diária. O cara acorda todo dia, tem que gerar tráfego. Todo dia tem que otimizar. Todo dia quebrou alguma coisa, você não sabe que quebrou e você tem que fazer teste. Acorda todo dia, você tem que... alguns seus anúncios que convertiam X foram para Y, você não sabe voltar. Como é que eu volto isso? Então, não existe o automático. Então, você vai ter que ter uma pessoa, tipo churrasqueira, de verdade. Não tem como jogar a carne lá e, você joga, vai tomar uma cerveja e tal, mas tem que voltar, dar um negócio. Mas, às vezes, a carne você tem que ajustar. E se você tirar o olho daquele negócio, vai para o saco mesmo. Muito. A linha do perpétuo funcionar e funcionar muito bem é muito grande. É massa quando funciona muito bem. Mas quem aqui já teve um funil perpétuo que convertia e que parou de converter de uma hora para outra?
Meu, pergunta para esse cara se existe automatização. É Existe, diferente. Não existe. Não existe, hein? Não existe. Todo dia olhando, fonte de tráfego escalando, se não está crescendo, está indo para o saco. Eu já botei várias coisas no Perpétuo em troca a terra prometida do automatização. E eu sei que hoje a terra prometida da automatização é você contratar alguém e esse alguém gerenciar essa terra prometida. É que nem carro, assim, tipo, é que nem carro. Eu sei que está chegando, né? O Marlon sabe que está chegando um carro que se dirige sozinho e tal, mas hoje em dia não tem, não. Perpétuo é mais ou menos um carro bem emboladão aí, que tem, sei lá, controle de retrovisor, o Infusion tem, sei lá, setar a velocidade e tal, mas hoje em dia eu não conheço inglês do GER. Pergunta para ele se é automático. Porra nenhuma automático. Automático cacete. Entendeu? Se bobear, quando você descobre, tira o bastidor do Perpétuo, ele vê que o cara está lá, realmente, o cara do Perpétuo, ele é um atleta de testes. Ele está testando o tempo inteiro e vai para o saco. Tanto o inglês do GER que fatura 1 milhão por mês, não fatura 1 milhão todo mês. Assim como a academia. Academia não é que tem os altos e baixos? E o Perpétuo, você sente isso. E o Perpétuo... eu acho que a luta do Perpétuo é uma luta diária mesmo. Então, assim, não subestime o Perpétuo. Agora, existe automatização desde que você acha um cara, treine o cara igual você, seja ele tão bom quanto você. Se você precisa desse dinheiro, faz isso, porque senão realmente vai para o saco e vai para o saco muito rápido. E a segunda coisa que eu falo é segue seu coração. Se o seu coração der isso, mas definitivamente não é mais fácil. Não estou indo por facilidade. Diogo, então vai fala aí, cara. Eu conheço o Diogo bem de perto. Talvez você não vai suprir essa tua paixão por querer fazer tráfego e ajudar, lançando outras pessoas junto contigo, você fazendo. Entendeu? É muito fácil ter uma empresa de 1 milhão. É muito difícil ter uma de 10, mas é muito fácil você ter outra de 1 milhão. Entendeu? De repente você testa pra caramba, ele testa anúncio, ele faz direto, ele esse cara metódico que analisa, é ele. De repente, essa tua paixão por ajudar, você pega, por exemplo, um especialista de corrida ali e vamos lá, vamos junto, vou fazer contigo, ao invés de você querer vender isso e botar para o mercado. O meu feeling é que você está 100 mil por mês, gente, de 100 mil por mês para falência é 2 palitos. É 2 palitos. Você desculpa falar, nesse ramo você ainda é um adolescente. Então, assim, adolescente é aquele menino que já sabe dirigir, que tem aquele poder e tal, mas para ele pegar um carro e fazer merda, é 2 palitos, porque ele ainda não é uma criança que não tem muito capacidade de fazer merda, mas, assim, então, assim, se você não tem uma pessoa na sua equipe, você ainda não passou para a fase adulta. Se você não está fazendo 8 dígitos ano, você não está nem brincando de fase adulta, 8 dígitos. Então, agora, quando você está numa outra... Agora, quando você está numa outra... Então, assim, você está longe ainda de ter maturidade nesse sentido. Eu acho que a maturidade acontece no 8 dígitos, no múltiplos 8 dígitos. Por quê? Para fazer 7 dígitos do jeito que você faz sozinho. Para fazer 8, você não faz sozinho. Não faz mesmo. Vai que tem um super-homem aí que faz. Múltiplos 8, quero ver. Assim, tipo, é foda porque eu já tentei. É muito louco. Então, assim, equipe. Você não tem maturidade ainda para equipe. Entendeu? E você tem um springboard para fazer isso. Se você acha... eu acho que você está... Eu faria a coisa direito, eu realmente faria um negócio que funcionasse, faria um negócio que fosse estável, faria um negócio que, quiçá, rodasse sem você, faria o teste antes de pular. Porque você vai acabar explodindo uma ponte rentável para ir para uma outra ponte. E a não ser que você goste da adrenalina, e tem gente que é movida pela adrenalina, Agora, tem o lance do Romeu e Julieta. Você se apaixonou pela Julieta lá, esquece o que eu estou falando e vai atrás da Julieta, não é verdade? Não tem nada racional entre o Romeu e Julieta, tem? Ela gostou do cara,
ou ele gostou dela e tal, foram lá e seguiram o coração. Então, aí os coaches têm que falar, se o seu coração bate forte nisso, você vai largar tudo sabendo que você está largando alguma coisa que estava 2 milímetros de estourar. E que saia te dar legitimidade para o resto da vida. Mas agora, seu futuro quase certamente provável é que você vai puxar para um para o outro. O seu anterior vai para o saco, porque você é a cabeça do seu anterior, você passa 6 meses de férias para você ver o que acontece. E aí, o que acontece? O fato de você não ter o outro vai criar a motivação necessária para você fazer um funcionar, e você vai fazer funcionar. Entendeu? Mas se você gosta de adrenalina, é isso que vai acontecer. E está tudo certo, né? Mas aí é uma escolha emocional. É de coração mesmo, então vai acontecer. Mas você tem que saber fazendo, sei lá, a Julieta foi lá no Romeu sabendo que o pai dela ia ficar boladão lá. Esse aqui você pode ir para lá, mas você está deixando a coisa quando ela começaria, na hora de você pegar a maturidade de virar borboleta e tal. Virar borboleta não. Mas se o seu coração fazer isso, manda ver. Você tem que seguir o seu coração e tal. Show de bola. Não, Show? acho que muita coisa mudou depois, por isso que é importante fazer o Hot Seat. Show de bola. Excelente, mas vamos dar um lance? A gente não dá lance aqui não, né? Não, vamos dar um lance só no evento ao vivo. Não, vamos dar um lance aqui, vamos lá. O lance. Show de bola. Importante você fazer a decisão sabendo da consequência. E saber que a automação não existe. A não ser que você esteja atrás dela fazendo. Assim, eu acho que vocês entenderam. Próximos, vamos lá. César. Agora eu entendi a sua do ProLeilões. Vou responder agora. Não tem nenhum problema. Você vai mudar, vai produzir uma capacidade muito grande de conteúdo e as pessoas vão se acostumar. Eu acho que você ainda não tem noção. Ninguém do outro mercado vai lembrar de você do mercado. As pessoas que compram esse tipo de negócio que você quer vender, elas têm mais de 35 anos. As pessoas que você vendem têm menos de 18 ou 18? De 15 dois avatares, né? Um tem de 15 a 20 anos. E a única coisa que você tem que fazer é informar. Falar assim, cara, é o seguinte, se você me escutar para o segundo, né? Se você me escutar falando disso, é porque se ela assustar, não quero isso, cara. Você escutar isso. Mas, enfim, se informar para as pessoas que era isso que você fazia. Se eu falasse que eu falava de imóveis e a pessoa me encontrar falando de leilões de imóveis, eles vão entender. Tá, mas uma coisa vai causar, pode causar, se bem que os caras realmente não vão cruzar, não. Um é 18 anos, outro é 35, é foda. Tá bom? Show de bola, prepara para fazer conteúdo pra caramba. Vamos lá. A pergunta que eu fiz antes, no caso, sobre o funil de leads. Eu tenho acompanhado, né, o Lead Lovers, onde eu não me lembro o nome dele, mas ele é da região do Sul também, então a gente tem esse contato. Ele fala sobre a pessoa ela teve o anúncio lá, se agradou, às vezes comenta, às vezes manda e-mail e às vezes não confirma. Então, ou seja, o meu público, ele tende a ser de 40 a 60 anos. Tem bastante, digamos que uns 40% que entram, geralmente, é de 25 a os 40. Mas a maioria é de 40 a 60 anos. Então, eu entendo que tem muita gente que não entende como funciona o processo, né, de dupla inscrição. E esse é o maior dilema que eu tenho, porque hoje, digamos que eu tenho 700 e poucas pessoas que não confirmaram na última semana, e umas 900 mais ou menos que não confirmaram, e umas 800 que confirmaram até agora, para esse próximo lançamento que eu terei. Então, a dúvida é essa, como lidar com isso? Que loucura, né? Eu acho que eu vou falar, vocês me deixam falar? Tudo bem, vamos lá. Você está focando na coisa errada. Olha só. Existe uma coisa que você tem que estar focando, assim, eu vou responder ela no final, mas eu acho que você está focando numa coisa que eu acho que é ruim para o seu crescimento, tá? Você investiu quanto? Até agora? Isso. No último lançamento e tal? No último foi 1.600. 1.600 reais. É assim o símbolo do real? Isso. Cifrão. Não, era assim mesmo. Faz tempo que eu não escrevo esse. Então tá bom. Aí voltou quanto?
29. 29K, tá bom? Isso aqui é bruto, né? Isto. Você sabe quanto que foi líquido? Assim, você não faz essa conta por enquanto aos 22 Ainda anos, não faço, né? porque não tem Você estrutura vai ter nenhuma. que fazer essa conta uma hora ou outra, Já tá? faço, na Eu verdade. vou só usar que para... gente, bruto não é líquido, nosso amigo patriota sabe muito bem disso, mas aos 22 anos a gente faz a conta, a gente chama conta de marqueteiro, né? Você fala, fiz 7 dígitos e tal, mas não ficou 7 dígitos no bolso, não. Mas vai ter que pagar imposto, vai descobrir alguma coisa que acontece depois dos já 24. faço isso uns 2 anos, Mas, mais ou menos. Então tá bom, mas eu vou usar para esse exemplo como se fosse isso. Agora é o seguinte, cara, você sabe como é que ganha uma guerra? Quem ganha a guerra? Se você vai jogar guerra, e eu não sei, eu nunca entrei em guerra não, mas eu alucino que é mais ou menos assim. Tem 2 caras boladões lá, com um monte de recurso lá, o cara A e o cara B, e tem uns caras que têm um pouco de, eles têm, sei lá, uns soldados, eles têm um monte de comida, eles têm um monte... Você jogou Warcraft? Não, já jogou War? Tá foda. Você já jogou alguma coisa além de acordeon? Basicamente, não. Então, assim, a grande sacada do quem ganha uma guerra, ou um jogo, ou um esporte, é onde você concentra a sua energia. Porque vamos supor que as 2 áreas têm energias limitadas, né? Então, o que acontece? Quem consegue investir... Porque você tem energia limitada, eu tenho energia limitada, as pessoas têm... Se você consegue... investir a energia que você tem no ponto certo, você pode ganhar a guerra, mesmo tendo um ponto imperfeito. Faz sentido? Você vê, Alexandre, vou te dar uma aula de história agora. Alexandre, uma vez, tinha um exército boladão aqui de 1 milhão de pessoas. Esse é certo. Eu li poucos livros na minha vida, hoje foi Alexandre. Aí o rei estava aqui. E o Alexandre tinha, eu acho que 10 vezes menos. Ou Alê, como chamavam na hora, tinha 10 vezes menos pessoas. Aí ele teve uma puta sacada lá na época da Macedônia, ele falou assim, cara, se eu matar o rei boladão, a galera vai parar de seguir. Então ele fez na época, não sei até que ponto isso era novato ou não, mas ele, sei lá, pegou o exército dele inteiro, fez uma formação em V, e o outro exército estava aqui, boladinho e tal, e foi essa formação em V direto no rei. Literalmente direto no rei. E aí ele matou o cara. Matou o rei. Eu acho que o rei, eu não sei se matou o rei ou o rei fugiu. E aí ele ficou com o filho do rei. Mas, enfim, era mais ou menos. Ficar com o filho do rei era também a filha, o filho, sei lá. Mas, enfim, o fato é que ele concentrou a energia dele em matar. Ele destruiu o exército? Não. Então, você, aos seus 22 anos, você vai ter que aprender a lidar com a imperfeição, deixar a imperfeição acontecer, para você crescer. Seu objetivo, imagino que é fazer o quê? 6 em 7 no... 6 em 7 no começo, certo? Futuro, talvez, imagino que você deve querer fazer mais o quê? 7 em 7 depois. Show de bola, estamos no lugar certo. Então, para você fazer isso no menor tempo possível, se não quiser gastar os seus próximos 10 anos de juventude fazendo isso, você vai ter que começar a escolher onde você vai investir energia. E para empreendedor foda, você tem que deixar a coisa queimar. Basicamente, tem um podcast que fala muito disso, que chama Masters of Scale, que ele fala assim, um empreendedor que é foda, ele sabe que tem áreas imperfeitas, e ele sabe daquilo, ele consegue viver com aquilo, porque ele sabe que naquele momento existe um bem maior. Vamos dizer, o que eu quero dizer com isso? Você investiu 1.600, vamos supor que não vai, vamos supor que voltou 10x, tá? Vamos supor que você vai aprender a fazer lucro, isso aqui voltou 16 na sua conta, tá? Eu tô fazendo. Cara, isso aqui é um investimento a sua máquina imperfeita, não confirmando, tá voltando 10 vezes mais no momento, certo? Você tem 2 chances, ou você investe energia em apertar um parafuso e melhorar uma máquina que em teoria já está extremamente eficiente, ou você investe energia em trazer mais pessoas para cá. A pergunta que eu queria que você estivesse me fazendo é, Érico, como é que eu trago 20 vezes mais pessoas dessa mesma qualidade para essa máquina imperfeita? Esse eu sei responder. Porque enquanto você estiver pensando nesse cara, é muito louco, você está igual aquela mulher da campanha do Dória. Eu falei, olha aqui a campanha do cara, que massa, ele atinge milhões de pessoas, mas ele não tem o site.
Ela achou uma coisa que, e eu não sei se é bom ou não ter site, mas a gente pega uma coisa que você não tem e você tem. E está errado. Quer dizer que não vai chegar a hora de você aperfeiçoar aquilo? Vai chegar essa hora. Mas não é o que eu faria agora. Eu queria ver essa máquina parando de funcionar. Quando eu perguntei então tá bom, sobre... mas eu vou responder a sua pergunta de qualquer jeito. Mas você está entendendo que você está me fazendo a pergunta errada? Entendi, totalmente. Você está pensando, isso aí que você está me falando, Foca no problema e não na que solução. você está falando, não. Esse problema que você está focando não é o seu problema. O seu problema é como é que eu trago mais pessoas para aprender mais acordeon, para trazer nesse negócio imperfeito. Agora, se você quiser mexer com isso, se você quiser começar a mexer nessa máquina, que eu não faria agora, que essa birosca, tem umas coisas que é um dos mistérios da fé. Não tem nada para funcionar e funciona. Você deve conhecer isso. E tem coisas que tem tudo para funcionar e não funciona. Sabe, eu testei segmentação no meu lançamento. Porra, que tem tudo para funcionar, estou falando com os avatares de jeito e não converte mais. Porque a gente tem uma visão limitada do universo. Então, assim, o que eu queria falar para você é, foca no mais importante. Mas, só para você voltar satisfeito para casa, testa confirmação simples. E aí o cara não vai ter esse problema. Entendi. Eu testei as duas coisas. Hoje eu estou com confirmação dupla. Quer dizer que eu falo, não, estou com confirmação dupla. Eu acredito que confirmação dupla vai... Nesse lançamento eu posso testar confirmação simples, não posso? Eu posso. O problema é que eu sei que a minha máquina retorna X na confirmação dupla no volume. Agora, eu quero testar essa máquina com um volume hiper maior, botando mais gasolina nela. E para botar gasolina nela, você tem que comprar lead. E para comprar lead, depois, se vocês quiserem, eu aviso para vocês como é que eu faço. Mas é um puta esforço. E eu não tenho como testar as duas coisas ao mesmo tempo. Nem quero. Eu geralmente procuro mudar uma variável de cada vez. Então, todo o meu esforço está aqui, ó. Mas você podia achar no próprio Lead Lovers uma single opt-in, se eles oferecem, e fazer. Mas não é a pergunta que você devia estar fazendo, tá? A pergunta que você devia estar fazendo nesse momento é diferente. Posso concluir o raciocínio? Porque, assim, realmente eu continuei com o ClickMail desde o início e continuo agora porque eu preferi. Mas a questão é porque, assim, por 22 anos de idade, não tenho patrimônio, moro numa casa de favor, não tinha carro, então, para começar a ter toda essa parceria, eu tive que usar dos valores que eu tinha. Então, isso foi bem complicado de conseguir escalar, por esse motivo. No entanto, as pessoas que estão entrando são de muita qualidade, né? Então, os depoimentos são muito bons. O problema que eu penso no single, o single opt-in, para mim, às vezes, eu sei que eu finjo que eu vou te entregar alguma coisa e você finge que você me dá... eu não sei se já chegaram na academia. Viram isso no CrossFit. Érico, me dá o seu e-mail aí. Aí eu, olhando para ela finge que vai me entregar a informação de qualidade e eu finjo que eu dou o meu e-mail certo. É o pacto, entendeu? Então, tem uma perda. A minha é 50%, às vezes 60%. E, cara, eu invisto grana. Pra caramba. Muito. Assim, uns 20, 30, às vezes 50 mil por dia. Então, a gente prefere fazer... Hoje, eu prefiro fazer um remarketing para a pessoa que não confirmou e trabalhar do que não. Quer dizer que eu estou certo? Não. O Mairo, se não me engano, faz single. Tá? Então, não tem certo e errado, não. O Ladeirinha faz single. Então, assim, você tem que testar o que funciona no seu mercado. Mas, definitivamente, eu não sei se é esse que você devia estar focando nesse momento. Com certeza. Com certeza. Faz isso. Sim. Em relação ao single, faz uma espécie... Acho que o seu microfone não está funcionando, não. Funcionou? Não? Tem que falar bem pertinho. Tá. Você faz uma espécie de single. Você não tem a dupla confirmação. Você vai levar ele porque você vai entregar alguma coisa. Você promete alguma coisa para entregar depois. Você vai levar ele ao e-mail que entrega essa coisa e os caras que clicarem, que eles realmente consumirem o conteúdo, eles vão para um funil específico que aí você vai trabalhar ele. E os que não clicarem, você vai continuar lançando para eles, mas aí com uma outra estratégia. Isso tem funcionado para mim. Show? Entendi. Então, tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, pensa nisso aqui, ó. Sim. Tá bom? Uhum. Eu acho que só por causa do momento de vida, talvez, pelo fato de não ter nenhuma estrutura, então eu estava tendo que usar desse valor e não conseguia investir muito. Talvez foi esse o meu problema de escalar. Não, mas agora você tem, né?
Não necessariamente. Fala mais Mas- sobre isso. Hã? Você fez 30K. Sim. Para onde foi esse dinheiro? Tive que comprar um carro e uma gaita, porque é um acordeon, né, no caso, porque eu não tinha um instrumento bom para poder mostrar. Então tá bom, depois a gente fala com a nossa amiga Por isso que eu perguntei sobre o patrimônio. Lu, sobre prioridades. Porque é o seguinte, eu tô só te Cara, falando... não foi todo o valor. né? Não, eu não fiz uma foi, compra mas que ó, foi pro o carro próximo. custou quanto? 8. 8. Quanto ele te rende? Olha, bastante, porque antes eu conseguia fazer 1, 2 coisas no dia e hoje eu faço muito. Você- Não, hoje em dia eu corro bastante. Tá, é isso, ó, vou falar assim, depois fala com a Lu ali, que de repente o carro não é uma coisa que te rende tanto assim mais. Se você tivesse pegado o Uber, ó, cadê o Marlon? Aí, ó, se Interior não tem. no interior não tem, tá. A gente não vai entrar nesse negócio não, mas é isso aqui, ó. Existe uma coisa que chama retorno de investimento. Colocar 1.600 e voltar 20, e depois faltar dinheiro para colocar mais aqui, assim, Eu consegui ninguém- investidores daí, no caso. Eu consegui 30 mil agora para o próximo investimento. Né? Coloquei 10 em anúncios E como é que você paga esses caras? no próximo lançamento. E Que eu mostrei as métricas de todos. Sim, e como é que você paga eles? Você paga uma porcentagem do seu Vai ser lucro? uma porcentagem sobre o faturamento. Isso Como é se fosse um pro- investimento. Isso é um problema, né? Com certeza. Só para você ficar ligado, não parece um deal muito bom, não. Porque Esse é um se é dos sobre o pontos. faturamento, você pode ir negativo, né? Uhum. Bem Digo, negativo. Não é Tô sobre o só- faturamento, é sobre o investimento. Sobre o investimento. Digamos, ele como se fosse Fica ligado, tá? juros. Toda vez que você retira dinheiro da sua empresa e você é juiz disso, você está sangrando a empresa. O maior gasto de qualquer empresa são vocês. Está sangrando. E ela está sangrando jovem demais. Tá joia? De repente você podia ter esperado uns 3 meses, fizeram um lançamento para fazer isso, mas fica ligado nisso, porque investidor é uma coisa que você não quer, é que nem seguro, você não quer usar. Até que ponto é bom, né? Esse que era o meu problema. Porque assim, eu Só com para base você ficar nisso, ligado, tá? sim, com base Food for nisso, thought, e conversa com a nossa amiga, que certeza. ela vai te ensinar a Não, calcular beleza. retorno de investimento Tranquilo, sobre alguma obrigado. coisa, 1.600 vezes 10x e o 8, vamos calcular o retorno de investimento do seu Aham. carro. E toma cuidado, não se vicia em investidor, não. Uhum. Tá? Você usa quando você precisa realmente, mas você tende a não. Se você, nesse caso aqui, tá bom? Entendido. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos dar um lance para o César. Show de bola, show de bola. Vamos aproveitar agora que a minha dica é o seguinte, agora eu vou dar a melhor dica para vocês, que eu não daria para ninguém. E aí, mas vocês têm que prometer que vocês não contam para quem chegou atrasado, beleza? Não, brincadeira, vamos lá. Eu acho que a gente vai aproveitar e fazer um hot seat a mais. Vamos lá, César, você está aí? Sim. Oi! Não, já foi. Meu Deus. Depois do César, Luciana Fiô. Cara, que nome, hein? Você ainda quer um hot seat? Ou já resolveu? Oh, não, toda bom. A gente veio meio que um hot seat ali no... Quem aqui fez um hot seat quando estava almoçando? Show. Almoço rola hot seat, né? A gente só não chama disso. Mas vamos lá. Vai lá, Luciana. Pega o microfone, vai ajudar. Oi, gente. Então, eu vou continuar uma conversa que eu estava tendo com o Érico, porque era meu desafio. Antes, eu quero só... Eu fiz um presente para todo mundo. Porque eu vou falar com o meu desafio tem a ver com o lançamento semente que eu venho fazendo, que não é um semente genuíno, é um semente adaptado. Aí todo mundo sempre me pergunta, explica melhor e tal, como você tem feito. Aí eu gravei um vídeo explicando como que eu faço, coloquei em dominesuasfinanças.com.br/workshop 3 dias. Não tem captura, tá? É só entrar que cai no vídeo direto. dominesuasfinanças.com.br/workshop 3 dias. Eu anotei aqui também. Aí que você faz um semente adaptado com ao vivo, adaptado com... eu faço um semente, são 3 webinários, eu vendo no segundo, o primeiro é só aquecimento, o terceiro eu faço live com ex-aluno, então sempre no terceiro eu trago, e aí me viciei, então meu desafio tem a ver com isso, e a gente estava conversando. O que é viciar? Quando a pessoa faz um semente, ela, nossa, agora eu vou fazer um semente maior, vou fazer um semente maior. Inclusive, na Ignição, a gente tem uma salinha que é a clínica de... Estou precisando. Reabilitação de pessoas, de lançamento de sementes. A pior é o lançamento relâmpago, é pior que cocaína. Então, as pessoas se viciam e não param mais, e ela não quer ir para o próximo nível.
Por quê? Porque o próximo nível vai que não converte tanto. Então, uma dica que eu dou para vocês, se vocês não quiserem doer muito na reabilitação, é fazer, com o que eu estava falando, que o primeiro, Ângela, a hora de você pular para o interno é depois da sua primeira venda no semente, porque senão você corre o risco de virar uma luzinha. E aí, imagina, para você mudar, é tanta coisa que se der errado, porque ela vai criando a inteligência no negócio. Nada de errado, se você quiser se trilhar aquilo. Mas vamos pensar na Lu. Quem que é o lançamento benchmark do mercado dela? Eu acompanho o Serbase, por exemplo. Serbase, 6 milhões, ou que seja, tá? Eu não sei se é 6, se é 4, 3, mas é dinheiro, eu acho que foi 6. E ele é um lançamento geneticamente orquestrado e um lançamento interno. A gente já tem evidência no mercado suficiente para entender, assim, eu posso citar 70 evidências, que o lançamento interno, ele é um lançamento que ganha escala. O externo maior que ganha escala. O lançamento que ela está tentando fazer é ótimo, mas eu não sei, pelo nível de evidência de faturamento dela, não parece ser ultra superior a um interno, e a gente não sabe se ele tem porte para chegar no externo. Não sabe. Então, quer dizer que não vai chegar no interno? Não. Quer dizer que só não existe evidência. E aí você vai decidir ser pioneira, que não tem nada de errado, né? Ou você vai entender o jogo no interno. Então, a gente tem lançamentos internos de múltiplas vezes o que você faz, né? E é uma coisa que eu falo da Lu, que ela fica ligada, porque ela faz tudo isso ao vivo, nada de errado fazer isso, né? Os CPLs ao vivo, ela tem uns lances muito loucos, de uma aula inaugural e tal, depois você até vê o seu vídeo lá, malucão. Mas isso tudo, ele surfa uma pequena onda de distribuição de live. As lives eram distribuídas mais do que são hoje. Quem é que faz live? Quem é que é que tem algumas pessoas que talvez não tenham percebido. Vou te falar o que aconteceu comigo. Minhas lives, naturalmente, eram distribuídas para 300 mil pessoas, alcance. Hoje é 100. Alguém sente alguma caída na distribuição de live? Aconteceu. Quer dizer que tinha muito aqui. Aqui a Marília não tem como. É 14 mil mulheres ao vivo, agora é 8. 2 milhões. É muito louco. Mas era melhor ou era pior? Você sente queda? Assim, feeling que você tem que ter que quando um produto é novo no Facebook, ele coloca a mão de Deus ali no negócio e dá um empurrãozinho para você se viciar naquilo e ficar, e tá tudo certo, né? Então, num futuro longo prazo, você vai ter que pagar uma taxazinha aí para distribuir a sua live, independente de ser bom ou não. E eu chamo isso de um pequeno imposto aí a mais. Você tem que saber se o seu negócio ainda tem margem com esse imposto, né? Nada de errado isso, eu invisto bastante, mas só você ficar ligado que muito do sucesso que vem também surfando uma onda de distribuição. E tá bom, mas de repente você vai conseguir. Mas continua, esse é só o background da Então, coisa. eu queria compartilhar assim, o porquê do meu vício. Estou me sentindo aqui num programa mesmo para viciados. Eu amo fazer ao vivo. Faz quanto tempo você não faz um lançamento desse? Não, brincadeira. Vou fazer agora em setembro. O que eu tenho na minha cabeça é que eu vou fazer agora o último, assim, nesse formato. Só o último, né? Só mais um. Agora, final de setembro. Nada de errado, tá? Você pode fazer mais, eu tô brincando, Tá, mas tudo bem. Eu gosto de falar ao vivo, eu gosto de conversar assim com as pessoas. Então, a minha performance no ao vivo é de conectar muito. Então, eu tenho um certo receio, assim, de largar esse vício, porque eu não curto a minha performance no gravado. Esse é o primeiro ponto. Segundo é que eu tenho um ROI bruto de 500%. Então, assim, como é que vai ser essa transição e que resultados eu posso esperar nesse interno? E a outra coisa que a gente estava conversando lá na mesa é que eu tenho uma crença aí que colocaram na minha cabeça de que para eu fazer o interno eu teria que ter ticket alto no meu produto e que eu precisaria ter um downsell para oferecer depois para a minha lista. Qual que é o seu ticket, Léo? Quanto você fez? 171 mil. E o seu, assim, você não faz interno? Faço interno. Faço interno também. Você saiu não teve afiliado. E qual foi a sua experiência do interno? Você viu aumento? Eu estou perguntando sem necessidade, você não precisa me
responder o que eu quero ouvir, não. Eu não sou apegado com nenhum lançamento, viu, gente? Inclusive, as pessoas pensam que eu sou até apegado com e-mail. Eu não sou apegado com e-mail, nenhum lançamento. Eu só sou apegado a resultado. Eu procuro quebrar meus lançamentos o tempo inteiro. Eu torço para o WhatsApp pegar meus e-mails. Eu torço para o Stories. Ele não pegou ainda, mas a gente procura... Se tem alguém que queira falir, a gente costuma dizer isso, eu fico procurando causar falência no meu negócio o tempo inteiro. Porque, pelo menos, que seja eu, né? Então, eu sou apegado só com o resultado. Então, pode ficar tranquilo, que deu resultado, está beleza. E você viu o aumento, no seu caso? Qual que é o seu feeling? Assim, o Porque interno, a Marília, ela é boa ao vivo. Se tu viu a mulher, é retada a mulher. Eu falei, a gente nossa, começou com lançamentos ao vivo também, né? O primeiro lançamento a gente fez sem investimento nenhum, a gente fez 5.000, vendemos 22 numa live. Isso ano passado. Agora, um ano depois, o que a gente faz? A gente faz o interno e mescla durante o lançamento. Depois que o carrinho está aberto, a gente faz o que você faz. A gente vende ao vivo, entendeu? Então, para algumas pessoas que estão chegando pela primeira vez na live, como ela tem um alcance muito grande, tem muita gente que chega naquele momento, nunca viu ela. Viu, né? Então, praticamente é um lançamento a cada live, depois que o carrinho está aberto. Para aquela pessoa que está chegando ali, nossa, quem é essa mulher? Ela tem que ver um conteúdo interessante, cair num pitch e a gente vende. Às vezes a pessoa não conhece a Marília e compra. Você faz o interno do jeito que o interno e faz algumas lives. Isso, live de tipo venda. Adesivo, assim, a gente faz live de venda. É o PET, né? E só para te falar, no meu último lançamento, para cada CPL eu fazia uma live, né? Testei. Não performou melhor, não. Tinha tudo para performar, né? O cara via uma aula ao vivo e tal. É aquela coisa que Não, eu fazia os CPLs ao vivo também. Você repetia o conteúdo, era mais ou menos isso? Mas eu repetia e dava mais... Eu entrava mais a fundo, na verdade. Então, assim, eu sou fã desse negócio, sim, mas eu olhando... Lembra do gráfico que eu falei para o... Como é que você chama comprador de carro? César. Nós temos aqui o nosso comprador de carro, nosso amigo vencedor. Então, nosso amigo que não deixa ninguém comprar carro, comprador de carro. Não, pode continuar comprando carro, não tem problema. Mas eu sei nem o que eu ia falar. Das lives. Lembra que eu falei para ele que a gente às vezes se preocupa com a coisa errada? Né? Porque tem uma coisa que está dando 500% de ROI, bota a gente, trabalha para triplicar o tráfego disso. Ou aumentar de 30% em 30%, entendeu? De repente você não tem que se desviciar, não. Quebra o modelo. Espera ele quebrar completamente. E passa a ser base ao vivo, entendeu? Ou seja, assim, eu só estou falando que às vezes a gente tem que escolher onde a gente bota a nossa energia. E você se deparou com essa aberração que... É uma aberração, né? Uma aberração é uma palavra negativa, deixa eu falar. Esse jeito diferente, entendeu? Que não tem, nem necessariamente é pior que o novo, não. Agora que você já está... Pode ir até o final, não necessariamente. Você precisa trocar. Eu gosto de trocar porque o Érico, ele trabalha com benchmarking. Porque é o seguinte, eu sei que se alguém... Esse é o jeito que a minha mente funciona. Lembra que o 7 dígitos é psicológico também? Acabou sua hot seat, por favor. Não, tô brincando. Eu falo assim, se aquele cara está fazendo, quando o meu cérebro vê alguém fazendo, eu não consigo achar razão pela qual eu não faço, a não ser que o cara seja realmente alguma aberração, assim, cognitiva. Se eu conversar com ele que cognitivamente ele não é nenhuma aberração, ele é simplesmente uma pessoa normal, que estuda, que se esforça, eu consigo fazer. Então, se o Mário consegue fazer, eu consigo fazer. Entendeu? E eu me escoro muito mentalmente nisso. Eu procuro benchmarks. Né? Por exemplo, o cara da agência, né? A agência Mito, eu falei, cara, ele falou, o que você faria em infoproduto? Eu falei assim, cara, eu fazia igual o Gary Vee. Né? O Gary Vee está fazendo 100 milhões ano. Se ele faz, ele trabalha duro, ele é super inteligente, mas trabalha duro pra caramba, mas não é nenhum, sei lá, Einstein, não tem nenhum raciocínio que é literalmente louco, assim, que o tempo não é tempo, sei lá, algumas coisas muito loucas, assim. Eu faria a mesma coisa. Porque se ele fez, por que eu não posso fazer?
Então, eu faria a mesma coisa, porque isso me escora quando eu acredito, quando a gente acredita, ninguém para a gente. Né? Então, eu gosto disso. Mas esse é o meu estilo. Então, eu procuro benchmarks e vou atrás até fazer. Que, afinal, por que não eu, né? Mas continua. Vou deixar você fazer a sua pergunta. Tá. A minha intenção é agora fazer o último. E eu queria testar o interno, por entender também dessa potencialidade do interno. Nada te para. Eu queria perguntar para você e para as pessoas que já fizeram o interno, sabendo dessas minhas questões, assim, que eu tenho esse amor ao vivo, de eu não ter hoje um ticket alto, eu vou para 1297, e eu estou pensando em criar um downsell, mas, enfim, não vai ser minha prioridade também. Qual que é o ticket? 1297. De onde você tirou esse preço? Pois é. Era 997, e aí eu tenho... Coach de finanças também tem suas crenças com dinheiro, né? Então, eu fico achando que a minha lista... Eu queria subir para 1.500, né? 1497. Mas eu fico achando que a minha lista vai tomar um baque de eu sair de 997 para 1497. E eu quis... Como eu não ia fazer nenhum lançamento muito diferente, porque eu já tinha uma ideia de fazer o interno agora. Quanto custa do C-Base? Hã? Quanto custa do C-Base? 4.000. 4.000, né? Parece que tem... Não quer dizer que o dele é melhor, não, né? Mas, gente, até 2.000, quem paga paga 1.500. É assim, diz a lenda que até 2.000, depois de 2.000, cria-se uma nova barreira de cartão de crédito. Eu não sei se... Mas, enfim, se você está com mais CCI, vai devagar mesmo. Eu costumo dizer que ninguém conhece a sua lista além de você, né? Tem aquele coisa da intuição, mas não faz sentido, assim, técnico não, mas segue o seu coração e vê. Eu iria de... Eu particularmente pularia do 1 para um 497. Eu não consigo ver alguém pagando um 297 e não pagando um 497. Não, faz sentido. Mas assim... Faz sentido, eu entendo. Feeling, né? Aí... Vou considerar o que você está dizendo. O que eu gostaria, assim, de saber é o que vocês entendem como o meu maior ponto de atenção para essa mudança. Assim, meu último workshop de 3 dias agora em setembro, aí eu pretendo me preparar para o interno. O que poderia ser o meu maior foco, para eu focar a energia naquilo que é realmente relevante? Clássico. Feijão com arroz. É que no ao vivo você tem muita improvisação que rola no ao vivo. No interno é um clássico. Pega um lançamento do Mairo, vê como é que é clássico aquilo. Não tem nenhuma firula, é clássico. E é scriptado palavra por palavra. E não tem performance muito, não. É um bom teleprompter e muito treino. Ninguém é foda. Talvez o Goff nasceu falando bem para a câmera. Mas que ele fala bem, né? Tem aquela coisa e tal. Mas eu não nasci, não. Então, assim, é muito treinamento. Se você for de prompter, se você conseguir não ir de prompter, tudo bem. Mas se for de prompter, ler o texto do prompter, sei lá, 5, 10, 15 vezes no espelho antes de pensar em entrar na frente do prompter. Sabe? Você parece que nem precisa do prompter, mas está ali segurando você. É só isso. Mas quem vai no ao vivo, vai no tranquilo. Mas, assim, script é clássico, simples, feijão com arroz primeiro. Mesmo porque nem que seja para você colocar a culpa no feijão com arroz. Nem que seja para você conseguir auditar o feijão com arroz. Tá bom? Um bom conteúdo, feijão com arroz. Mas boa notícia é que seu mercado já provou que paga e intensificar muito o conteúdo, né? Isso é o tanto. Se eu entrar no seu Instagram agora, vai ser bom? O Insta é mais fraco um pouquinho, porque eu comecei pelo Facebook, mas hoje em dia eu tenho tentado fazer stories. No Facebook, você está diariamente produzindo coisa? Sim, agora eu estou muito na imprensa também, estou com uma assessoria de imprensa, então isso me ajuda a produzir conteúdo e compartilhar ali também um artigo, enfim, um vídeo, uma matéria. E aí eu, 2 vezes Quanto você paga por na dia. assessoria? Quanto eu pago? 2.000. 2.000. Eu fico pensando hoje em dia, tá, que se é melhor... Eu falo para vocês, se é melhor eu pagar uma assessoria de imprensa ou se é melhor eu pegar esse dinheiro e comprar a mídia com influenciador. Eu também me perguntei isso. Eu desencanei da assessoria de imprensa, porque, com 2.000 você vai muito longe com o influenciador, muito longe. Não no YouTube, tá? Mas no Insta vai longe. E a gente está focando em... É uma assessoria, inclusive não duvido um dia que se eu fosse montar um negócio, eu montaria uma assessoria de imprensa digital, né?
Porque a assessoria de imprensa o cara tem que ver e tal, e aí depois tem que converter. A não ser que você saia numa coisa muito boladona que te dê muita autoridade. Eu tenho feito TV mesmo, SBT, eu fiz várias vezes, Record, eu estava tentando ir para a Globo. Uma vez que você já tem uma estampa do SBT, agora não sei se 2 ou 3 vezes eles vão te dar mais audiência que influenciador digital, não. O que eu queria foi uma tentativa, assim, primeiro de um estímulo à produção de conteúdo, porque aí eu tinha que produzir para mim, produzir para eles. Era mais conteúdo que eu conseguia viralizar. E, enfim, eu acho que eu estou numa época de lançamento e estava em lançamento no mês passado, então eu peguei nesse período meio como teste. Foi um contratinho de 3 meses para testar e avaliar. Nada de errado, mas não. Concordo, se você sentir que der retorno, continua. Eu só acho que no meu caso, eu estava quase acessando com a assessoria e, sinceramente, eu falei, cara, com esse dinheiro, comecei a ver, eles me mostram umas impressões muito loucas, se saísse aqui ia custar todas as métricas inventadas, sabe? Eu vou olhando assim, essa porra dessa métrica foi inventada, né, seu desgraçado? Entendeu? Aí eu conseguiria ver eu saindo num lugar, sabe, Jô, não tem mais Jô, né? Não, mas é tipo isso, alguma coisa, Danilo Gentili, mas, cara, eu não conseguia ver. Então, assim, eu falei, quer saber uma coisa? Vou pegar esse dinheiro e vou comprar lead com ele. Entendeu? Ou vou comprar publis com influenciadores, que eu acho que é o que está mais barato agora. É você pegar para um influenciador e pedir para ele te promover. E aí é caro pra caramba no YouTube hoje em dia, né? Porque o cara tem que fazer um vídeo, ele não pode simplesmente chegar lá, segue o Érico e tal, mas no Instagram é baratinho. A pergunta, quanto que o Mairo pagou pro Whindersson? Isso tem que perguntar para ele. eu não posso falar. Mas aquele publi rendeu 500 mil assinantes, né? Eu vi. Depois do Mairo, né? Mas a gente está agora contratando uma pessoa só para ver isso. Então, mas eu te digo daqui a um ano, vai que não dá certo. Para o Mairo funcionou, que é uma beleza. É a atenção mais barata que existe, se você acertar. Preço por lead mais barato, mas show de bola. Vou dar um lance para você. Gente, obrigada. Tá joia. Show de bola. Aqui. Pois está aqui anotado, gente. Quem quiser, tem dominiossuasfinanças.com.br/workshop 3 dias, 7435, hashtag. Brincadeira. Vamos lá, Ângela. Acho que a gente já fez um mini... Eu sentei com elas, acabei fazendo um mini... Você ainda tem alguma dúvida? Pois é, agora já não sei mais se é minha dúvida. Tudo bem, isso é um bom sintoma, mas fala aí. Aliás, eu nunca achei de nada, fala a verdade. É normal. Então, eu pensei... É bom que a gente não precisa saber de nada, não. Mas pois é. Eu pensei o seguinte, quem sabe, uma vez que eu acho que eu não tenho muita habilidade de escrita, né? Se eu colocasse alguém para escrever para mim. Pergunta para ele. Ou então fazia com ele lá, como é que ele chama? Qual foi a última vez que eu escrevi um e-mail meu? Evandro. Faz 6 meses que eu não escrevo um e-mail. Então acho que é isso que eu tenho que fazer, porque eu até converso bem, assim, eu falo, mas na hora de escrever, o trem vira um inferno na minha vida, e aí não sai nada que eu quero falar, e eu acho que minha cópia está péssima, e esse trem que está me desbarrancando. Tem um plugin que você... eu acho que você tem que fazer. Tem um plugin que você compra, chama Carina. Carina? Assim, minha habilidade única não é escrever mesmo. Pois é, eu também não tenho. Eu demoro muito para escrever. Não, eu até escrevo. Porque assim, quando eu estou começando... Não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Sabe, o meu problema é que quando eu começo a escrever, dá um pop-up no Facebook, eu vou no Facebook, entendeu? Esse plugin, ele é focado. Quem sabe isso que eu tenho que fazer, né, Érico? Eu falo assim, eu acho que eu tenho que arrumar um redator para mim. É isso que está faltando. Às vezes, sim. Por que eu não vendo se a minha página é uma das páginas mais eu acho que cheia de gente comentando e comenta e fala e tem pergunta e eu respondo. O YouTube eu não estou dando conta de responder. Exatamente. Eu acho que você deve estar com problema. Acho que você deve. Se você tem tanto engajamento assim, você está com problema de copy. Acho eu. Mas eu resolveria esse problema de copy não no Semente.
Resolveria esse problema de copy já no interno. Já no interno. Porque aí você tem 3 tiros no meio da coisa, você entende a coisa. Minha lead é barata, 88 centavos, e pela chamada as pessoas até vêm. O que você oferece para elas? Eu falo elas porque são mulheres, né? Mulheres, certo. Mas Qual que é o... A chamada? Não, qual que é o que você dá em troco do e-mail? É um livro, é um webinário, Que eu dou? Geralmente, quando a pessoa deixa o e-mail, ela deixa o e-mail em troca de alguma coisa. Não, eu faço um vídeo e convido para elas deixarem, elas deixam o e-mail. É assim. Isso sai 80 vídeo. Centavos? Meu Deus, centavos. mas tem uma coisa que chama e-book, que vai baratear. Mas eu já fiz um e-book, deu muita lead também. Show de bola. Eu acho que é só questão de você fazer um interno e focar no processo mesmo, feijão com arroz do jeitinho que está no Fórmula. Faz o seguinte, faz um lançamento interno do jeitinho que está no Fórmula e se empacar, aparece numa das sessões de perguntas ao vivo do Fórmula. Porque eu peço para elas escreverem na lista VIP, elas escrevem. Mas você tem que prometer, a Karina escreveu um workbook da Fórmula de lançamento. Lá tem um passo a passo. Você tem que pegar cada um daqueles passos e preencher. Porque antigamente no Fórmula dava para engabelar. Eu conheço vocês que engabelaram o processo, agora a gente audita 100%. Tudo bem, não deu certo, me manda isso. Aí a gente audita, vê qual parte você pulou. Nesse novo tem isso, tá? E aí a gente está indo para o 3º nível da coisa. Lembra que a gente está fazendo? Como é que... A Argélia, a Argentina, como é que se chama? A Gleibe. Argentina. Argentina. Isso aqui é conexão, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Lembra o nome das pessoas? Eu estudo muito bem. Argentina. É o seguinte. O próximo passo vai ser um jogo, né? Que a gente já tinha cantado a bola. E agora o jogo no seguinte. Vocês vão ter que colocar adesivinho. Não vai ser só eu fiz. Vai ter que colocar um adesivinho. Aí quem está fazendo o nosso jogo é o André. A Tati estava lá semana passada, quem viu no Stories, mas aí eu quero ver o cartela, vou pedir para vocês enviarem a cartela de vocês pelo correio, ver onde vocês ganharam esse CD. Mas eu confesso que eu errei demais, porque eu vi a forma do lançamento assim, né, mais ou menos, a feita é melhor do que perfeita, então vai fazendo, agora que eu fui ver para fazer o interno, eu fui ler o lançamento interno, ouvi o lançamento interno, falei, está tudo errado desde o começo. Exatamente. Assim, tudo errado. Nunca fiz raio-x de nada, sabe? Nunca vi nada daquilo, não. Que ótimo. Então, assim, o trem não funciona se você não fizer direito mesmo. Não. O mais importante você fez, botou o pé na água, agora você vai fazer cada vez melhor. Tá bom? E segue direitinho. Tem que seguir. Não direitinho mesmo. E se alguma coisa der errado, me dá um toque. A lead 80 centavos, seu problema, sem dar nada em troca, seu problema não é lead. Não. E as pessoas estão conectadas em você, porque estão pelo amor de Deus. Agora me conta uma coisa. Então, se eu simplesmente pedir alguém entrar na minha lista sem oferecer nada, eu tenho que pagar R$100 para as pessoas, eu acho. Eu peço para elas escreverem lá na lista depois do vídeo. Eu acho que você tem muita legitimidade, né? No campo de batalha. Muitos anos. No campo de batalha, o quê? Terapia para mulher. Terapia não ajuda a mulher. Prática clínica, 42 anos. Pois é, meu. Mas isso não significa que eu entrei no mundo digital tem 1 ano e pouco. Não, mas uma pessoa que conversa com você entende que você entende da coisa. Vê. Exatamente. Quem ouve vê. Eu que não entendo, começo a conversar com você, eu já estou convencido e eu não sou mulher. Não, é sério. É sério, é muita técnica, muita isso eu tenho, conhecimento eu tenho. Agora eu quero saber o seguinte, eu até perdi a pergunta. Eu tenho, além da copy, pode ser o problema também de eu não ter seguido a fórmula de lançamento, né? Ter ido pela minha cabeça assim, vou fazendo e acha que tudo vai acontecer. Deve ter sido não pode ter as sido duas isso? Coisas. Quando eu falo problema de copy, geralmente é uma copy falta de compreensão. Falta do feijão com arroz, ó. Faz e essa pergunta eu preciso fazer, porque eu fiz 2 copies nesse meu produto e testei as 2. E acontece até em casa. Uma com uma história. Segura para você não se sentir mal. Tava o Ney lá, o Ney tá... O Ney, ele é editor e tripé ao mesmo tempo. Às vezes ele vira um tripé. Aí ele virou, Érico, estou fazendo um lançamento. Eu falei, que massa, Ney, que bom, vou fazer. Amanhã, Érico, me empresta o microfone que eu vou gravar o CPL1. Eu falei, que massa, pode... A gente fina pra caramba na ignição. Pode ir lá, pega o microfone e tal.
E eu falei assim, você vai gravar o Zeppelin 1 e você contou a história? Aí ele começa, como é que é a sua história? Ele, história? Tá igual a mim. Cara, eu falei, cara, que lançamento que você está fazendo? É um lançamento interno. E você não sabe o que é história? Ele, peraí que eu vou ver lá no modo. Eu falei, que modo você fez até? Até o 4. Eu falei, cara, o lançamento interno está no módulo 5. Ele, tá. É muito louco, acontece até dentro da ignição, entendeu? Pois é. E aqui eu testei 2 copies. Foi mais ou menos o mesmo tanto de venda com as 2 copies. Mas a uma copy... Uma deu pouca e outra deu quase nenhuma. Não, todas as 2 deram o mesmo número de vendas. Ah, tá. Mas foi bom ou não? Não, eu achei o seguinte, uma vendeu um pouquinho mais, que foi a copy que eu falei a minha história. Quando eu falei a história do herói relutante, que era minha vontade de falar isso para as mulheres, mas eu não tinha como, etc. e tal, eu tenho a impressão que a copy que a gente fala da gente mesmo pega mais com as mulheres, ou é impressão minha? Não tem uma regra, não. O que vocês acham? Não tem regra? Não existe regra, não. Os 2 modelos são válidos, você tem que sentir. Para a mesma coisa, né? Não precisa ser sem herói relutante, não. Lance para Angélica. Ângela, meu Deus, Angélica é ruim. Meus nomes estão indo cada vez pior. Vamos lá. Lance! Show, gente, tá massa isso. Então, basicamente, a minha dúvida era sobre escalar. Muito obrigado por responder. E aí liberou espaço para uma outra que eu estava doido para fazer. É o seguinte, eu estudo muito, eu sou muito estudioso em marketing, e até hoje eu não fiz o 6 em 7, que é uma coisa fácil hoje. Eu vejo muita gente fazendo, muitos aqui fizeram. E aí, o Érico já está falando aí do jogo do 7 em 7, do 8 em 2, enfim. Eu quero saber, do ponto de vista psicológico, qual que é o jogo psicológico daqui? Desculpa quem ainda não fez 6 em 7, mas a minha dúvida é mais direcionada para quem já fez. E qual que é o jogo psicológico para chegar ali? Porque, assim, eu já vi muita gente fazendo, já tem 2 anos que eu estou trabalhando na empresa e eu não fiz o 6 em 7 ainda. Vou fazer um lançamento no próximo mês e, assim, a minha perspectiva para esse lançamento é maior do que todos. Eu gostaria muito de fazer o meu primeiro 6 em 7. E eu queria saber também, depois que o pessoal que já fez respondeu, queria saber qual que é a diferença desse jogo para o jogo do 7 em 7. Depende, né? Na vida da empresa, que você diz? Nesse lançamento agora, cerca de 6, 7 mil reais. Pois é, e eu tinha essa dúvida de escalabilidade, porque eu tenho, para esse lançamento, eu tenho mais de 20 mil reais para investir. E eu não estava conseguindo investir mais, colocar caixa ali nos anúncios, colocar budget, e ele me retornar uma lead barata, porque a lead até então está ótimo, está barato, está indo muito bem, mas está indo num ritmo devagar. E quando eu tento adicionar o budget ali, quando eu tento aumentar o investimento, a lead sai fora do que eu gostaria, entendeu? E aí por isso que eu ia perguntar sobre escalabilidade. Só que agora eu acho que eu já vou voltar para casa e fazer meus ajustes. Assim, é isso. Conteúdo, impulsionamento, mais conteúdo. Você faz quantos conteúdos por dia? Eu faço 2 no YouTube por semana, eu pego um vídeo do YouTube e corto 2 dele em 1 minuto, igual você faz no Instagram. Tem post também, um artigo por semana. Meu PPL é eterno, eu faço muito conteúdo. Meu engajamento é alto. Qual foi o seu retorno de investimento por lead? Você investiu 6, voltou? Não voltou ainda. Esse é o anterior, que eu vou fazer. Você investiu quanto? O anterior eu investi 10 e retornou 30. Posso dar uma contribuída com ele? Mas também eu fiz um aí que eu não investi nada. Eu só abri o carrinho uma semana e fiz 15 mil reais em um dia, com 0 de investimento. Eu acho que o negócio está melhorando, mas eu queria fazer o 6 em 7 mesmo. Quero sair desse patamar de 5 dígitos. Show de bola, cara. Uma coisa que eu podia falar, mas aí não vai ser só teórico, não. Vou te falar na prática. Primeiro, toda vez que eu quis fazer um 6 em 7, eu não consegui fazer o 6 em 7. Quando eu foquei em fazer múltiplos 6, eu fiz um 6 em 7. Aí, vamos tirar isso da teoria, vamos botar para a prática. Eu tenho os meus números, você tem que fazer os seus números. Difícil, não impossível, mas fazer um 6 em 7 direto, assim, de primeiro. Que números são esses? Número de leads que eu tinha para conseguir fazer 30 mil.
Aí, em teoria, você multiplica isso por 4, você faz 120 mil. Só que, na prática, isso não funciona. Então, você vai trabalhando, pô, quero fazer mais do que isso para poder... Tá entendendo o que eu estou falando? Beleza. Só que não é só número de leads, lá do topo do funil. Vai pegando métricas durante o seu PPL, durante o seu CPL, quantas pessoas estão abrindo, quantas pessoas estão clicando. Porque, na verdade, na minha opinião, a lista é a lista de clique. Ah, eu consegui 20 mil leads e fiz um 6 em 7. Pô, consegui 40 mil leads e fiz 30 mil. Quando você vai olhar, as pessoas estão clicando menos, entendeu? Então, assim, tenha seu número baixo, pequeno, de 10, de 20, de 30, de 50, sei lá. Tenha seu número de 30, de 40. Na teoria, você tenta multiplicar isso por 6. Tipo assim, para eu conseguir um lançamento de 40K, eu tive X cliques no CPL1, Y no CPL2, Z no CPL3, W no vídeo de vendas e etc. 40 mil. Se eu multiplicar isso por 6, vai dar 240 mil. Então, você vai focar nos múltiplos 6. Quando isso acontecer, você vai fazer 6. E foi isso que eu fiz. Para você que tem mais experiência nesse negócio, já fez 700 lançamentos, o que é uma métrica boa? Por exemplo, 100 pessoas viram meu CPL1. Quantos por cento daquelas pessoas vão converter para você, da sua experiência? É um número, você deu um número mesmo... Não, assim, a conversão baseado no meu CPL1. Tantas pessoas assistiram, quanto eu posso esperar de conversão? Conversão de venda no final? De venda. Eu ainda não consegui esses dados. Mas se você parar para pensar, o seu CPL1 é tão diferente do CPL1 dele, é impossível de qualquer resposta seria... E pior, mesmo que fosse igual, o público que você traz é tão diferente dele, não existe essa resposta que você está procurando. Existe um número só razoável, você sabe a sua atual. Qual que é a sua atual? Não sei, porque... Devia saber, né? Mas aí você só tem que melhorar isso. Quando eu fazia os últimos lançamentos que eu fiz, eu não coletava todos os dados. Não, e agora eu estou coletando. Mas você está entendendo tudo. Que é impossível? É que nem eu te perguntar, quanto custa uma casa? Você vai falar, depende da casa. Ela fala assim, não, uma dessa planta aqui com a piscina. Aí você vai falar, depende da localização. Aí, da última, eu falei assim, beleza, nessa localização, num bairro nobre. Eu falei assim, depende da cidade. Eu falei assim, depende do país. Depende de muita coisa, né? Então, você tem que achar os seus dados e melhorar ele, não tem outra, viu? Qualquer outra coisa complicado. Tá bom? Tem uma consideração. Tem 2 erros comuns quando a gente vai escalar o nosso faturamento. Que um é sob o ponto de vista da gestão de anúncios, outro é sob o ponto de vista de engajamento. Sob o ponto de vista da gestão de anúncios, é muito comum a gente encontrar uma vaca leiteira, né, uma árvore de manga. Quando eu começo a pegar as mangas mais baixas, eu me emociono e aumento todo o meu investimento e acabo pegando a árvore inteira. Só que o problema é... Quando a gente vai escalar o anúncio, tem que escalar bem devagarinho. Escala 10%, 20% de investimento, está lá. Começa investindo, sei lá, 3 pila por dia. Aí a pessoa, encontrei um lead barato, começa a investir 100. Acontecia muito isso comigo, eu escalava demais. E daí o anúncio acabava se perdendo. Então, esse é o ponto... eu tenho que demorar alguns dias para começar a investir R$100 por dia. Não dá da noite para o dia falar... 3, me deu um retorno bom, bota 100. Não dá. Ele se perde. É muito normal o Facebook se perder nesse dado quando tu começa a escalar anúncio. Isso é sob o ponto de vista de anúncio, né? Tecnicamente falando. Tipo, você queria... De repente você começou a pegar a manga inteira não é interessante, né? Mas essa analogia da manga é muito massa, né? Porque na vaca não dá para fazer isso. Eu já tentei com a vaca, não deu certo. Mas com a manga a galera sacou. O dia que eu descobri essa analogia foi massa. E sob o ponto de vista de engajamento, tem outro erro comum, porque quando a gente faz nosso primeiro lançamento, a gente trabalhou muito para conquistar aquela lista, aquelas pessoas, aqueles leads, a gente se dedicou muito para eles, entregou muito valor. E daí, fez a primeira venda. Quando a gente está nessa corrida da escala, a gente não gera tanto valor nesse período para o segundo lançamento. Então, o erro comum é tu simplesmente só olhar para números e não olhar para engajamento. Porque engajamento é muito mais do que ter o custo
custo do lead dentro da minha lista. O engajamento é, sei lá, quantos comentários que as pessoas estão fazendo, se elas estão curtindo todos os vídeos, se elas estão interagindo, se elas estão fazendo perguntas, se elas estão mandando direct, se elas estão felizes, se elas não estão felizes. Faz uma pesquisa de tempos em tempos para ver qual que é o feedback dessa audiência, se as perguntas se mantêm. Então, o erro comum em escalar é não estar olhando para o teu engajamento, estar olhando só para número, porque às vezes a gente se emociona. Ah, não, o lead está barato, mas é um lead invisível. Então, a gente, por exemplo, com 5 mil leads na base, faturava a mesma coisa que com 50 mil leads, porque a gente só olhava para o número. Ah, o lead está barato, então arrepia, bota lead para dentro. E às vezes não é esse o ponto é estar olhando esse engajamento, porque a gente olhava as pessoas ali como um número, e esse foi o nosso erro, entendeu? Então, quando a gente começou a olhar para o engajamento, hoje a agência Mito fatura muito mais do que o nosso infoproduto faturava com 3 mil leads na base. Então, a gente começou a olhar para o pouco engajamento que a gente tem, mas as pessoas são muito engajadas, muito apaixonadas. Então, olha para esse ponto de vista também. Num dos grupos que eu tenho, tem uma pessoa que fatura 8 dígitos ano, um infoproduto, com uma lista de 5 mil pessoas. Só 5 mil pessoas. E faz isso há uns bons anos. Esse seria um bom momento para você falar do jogo dos 8 dígitos. Foi a promessa do início aqui. Eu acho que você vai ter que qualificar. No jogo dos 8 dígitos é montar a equipe e escalar isso tudo. No jogo do 8 dígitos você não consegue. No 7 dígitos o Diogão vai conseguir tranquilo sozinho. Eu consegui vários sozinhos. No jogo dos 8 dígitos muda. No 8 dígitos você tem que ter equipe. Não adianta querer graça. Até 7 dígitos você consegue sem equipe, sozinho. Dá trabalho. Pergunta o Diogão, ver se ele dorme à noite. Alto 6. Alto 6. Então tem o baixo 6, né, 170. Eu fiz um baixo 6. Depois tem um alto 6, quando você passa dos 500. Depois tem o 7. E você tem que, quando você faz um baixo 6, você não procura fazer um 7 de uma vez, você procura um alto 6. Depois um 7, depois um baixo 7, que é o 3 milhões, depois você procura um alto 7, que é um 6 milhões, e depois você procura, que nem levantamento de peso, você vai levantando devagar, né? Vai procurando levantar, senão você se machuca. Mas o jogo dos 8 é equipe. Aí é equipe. Aí a gente tem que falar de equipe. Aí era uma outra... mas assim, se eu começar a falar de equipe para vocês agora, não vai fazer diferença nenhuma. Porque você tem que chegar ao 6 sozinho. Porque se você montar a equipe no 6, aí você não tem margem para montar a equipe. Né? Não no nível que a gente monta. Érico. Eu queria, rapidinho, só para finalizar por que eu fiz essa pergunta, só para compartilhar respondendo a ele, porque, para mim, o que eu acho que fez diferença... tem essa coisa do escalar, quando eu entendi quando era possível escalar e tal, mas foi totalmente interior, assim, foi acreditar. Então, eu queria deixar uma pergunta para você, que foi uma pergunta que eu me fazia, assim, o quanto eu achava que era difícil fazer 6 em 7. A hora que eu pensei assim, não é difícil, eu estou quase lá, assim, não é difícil, e não é, assim, depois que eu passei, eu não estou desmerecendo, não, assim, para mim é uma super marca. Mas, assim, o trabalho que eu tive, assim, a sensação é quase a mesma de quando eu fiz 30 e pouco, 50 e pouco, sabe? Mas eu via como difícil. Eu perguntei isso agora para o Érico, porque eu senti, vocês estão falando de 7, de 8, e eu pensei assim, 7 é difícil, né? Aí eu quis conhecer esse aí, então é um alto 6. Eu acredito que eu faço um alto 6. O 7 eu acho que eu ainda não acredito. Então, assim, eu sinto que é puramente acreditar, está muito mais em você do que toda a teoria. Eu li A Mágica de Pensar Grande. Isso me ajudou muito. É um livro assim que eu sugiro para todo mundo. E outra, depois que você começa a andar com os caras de 6 e os caras de 7, fica tão normal que você começa a sentir o patinho feio quando você não fez. Num jeito mais positivo que negativo. Porque se você levar o efeito do patinho feio negativamente, você vai para o buraco. Entendeu? Tem algumas pessoas... É porque é o seguinte, o cara... Você tem que estar com pessoas levemente acima, que você consegue imaginar. Tipo, você olhando para ela, assim, cara, eu acho que se a Lu fez, eu fiz.
entendeu? Ou a Lu olha para a Anja, a Anja olha para... Entendeu? Não pode ser, tipo, tá aqui com uma pessoa que fez muito mais, porque aí você não consegue, é uma montanha inalcançável, sabe? Mas tem esse nível de você estar levemente... Eu acho que é o poder do quase. Parece que você está quase. Aí é muito louco, porque você sempre vai você anda um pouco mais rápido quando você está quase. É só isso. Qual o preço do seu produto? 797. 797. Eu fico pensando, onde é que no forma de lançamento eu fã? Ele era 497, e aí eu fiz a mentoria do Conrado. O Conrado falou, aumenta isso aí, porque de lançamento. Show de bola, show de bola. Considera, já que já foi 797, pode, não duvido que você consegue chegar ao 997. Mas assim, não tem nada que prove isso não, mas eu fico louco, porque de onde as pessoas tiram esses preços? 1297, isso foi a primeira de toda a carreira da forma de lançamento, eu nunca tive 1297. Vamos dar um lance?